Olá, família da Holândia, como vai? Hoje nós estamos aqui com um casal incrível, são lindos, Samuel e Isabela. Samuel, palestrante, ator, mestre de cerimônia, é isso mesmo? Isabela, linda, Miss Beleza. De Ponta Grossa. De Ponta Grossa, a coisa mais linda da vida. É um prazer receber vocês. Imagina. Nós estamos aqui também com os pais do Samuel, que vai contar pra gente também um pouquinho da história do Samuel aí. E a gente vai entender também um pouquinho como é que funciona a vida desse casal. É ótimo. Não é? Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Bem-vindos. Que incrível. Que bom. Que gostoso poder receber vocês. Nós, gente, eu falo em todos os podcasts, né? Nós, mães de crianças com síndrome de Down, vocês não sabem o quanto é gostoso poder encontrar eles dois. O quanto é gratificante para a gente e o quanto é encantador poder ver que os nossos filhos, eles podem chegar a fazer tudo o que eles fazem. Certo. Verdade. Como é gostoso poder ver tudo isso. E a gente conheceu vocês no evento do Daulândia. Sim. Nós tivemos a oportunidade de escutar um pouquinho da história de vocês. E hoje a gente vai escutar a história de vocês aqui e vai deixar gravado, né? Para todo mundo ver que sim, vocês são capazes, que sim, vocês são felizes e lindos, não é? Sim. Começando aí um pouquinho dessa nossa entrevista, eu queria escutar um pouquinho o Samuel, falar um pouquinho do que você faz, como que é ser ator, ser modelo, ser palestrante, ser mestre de cerimônia. Sim. Meu Deus, como que é ser tudo isso? Conta pra nós. Não, então, eu comecei quando eu era jovem, né? Eu era mais novo, tinha um cabelo maior, mas eu sempre fui trabalhando dentro de um teatro, né? E não no teatro, foi no Teatro Municipal de Santos. E a minha mãe, ela trabalhou por muitos anos no Teatro Municipal e ela queria me colocar para fazer várias apresentações, milhares de apresentações de peças de teatro. E aí eu estava exatamente ali no mesmo lugar no que eu não esperava, né? Então, foi gratificante mesmo, porque é imenso nas apresentações, nesses trabalhos no que eu tive, porque como o teatro representa todo mundo, né? Porque a apresentação é mais empoderar para frente, de empurrar sim, alguém para frente, não. Você tem que ir, não, mas não volte atrás, tem que ir mais para frente, porque é mais assim, durante esse período de teatro eu fui desde jovem. E ator, e mestre de cerimônia. Aí fui me apresentando várias peças de teatro municipal. E uma das peças que foi premiado que nós viajamos sozinhos, sem os pais, em Portugal. Aí depois, eu dei várias palestras desde 12 anos de idade. Comecei dando palestras lá em Recife, vários lugares do Brasil inteiro, que eu dei palestra em vários lugares, né? Então, estava contando sobre a minha trajetória de vida. Eu dei uma palestra para falar dos pais, falar dos professores, e estava contando sobre a minha trajetória escolares, onde que eu passei, onde que eu estudei
nas escolas regulares e dentro de uma universidade também. Sou formado em moda numa universidade Unimonte, do Monte Serra de Santos. E comecei a dar essas palestras de vários assuntos, diversos assuntos. E também como mestre de cerimônia, fui dando, assim, uma expectativa muito grande. E eu realizei esse maior sonho no que eu tive, né? Porque uma das brincadeiras à parte, mas como mestre de cerimônia, eu dei em vários lugares, né? Eu dei aqui em vários eventos aqui do Brasil. Como é que surgiu esse interesse por ser mestre de cerimônia? Porque antes eu era meu perfil como meu trabalho, né? Então, eu era... É um trabalho muito específico, né? Porque a minha mãe sempre me apoiava, meu pai também. Agora minha esposa tá nessa onda também. E ela sempre me ajuda e me apoia. E agora também, e nos outros eventos grandes, a gente sempre faz esse nosso trabalho. A gente conta na nossa vida sobre trajetória. A minha esposa também conta. Mas ela quer saber como você se interessou. Começou no Ministério Público, né? Ministério Público. Convidou ele para fazer um evento. E aí ele fez muito bem, conseguiu coordenar muito bem o evento. E aí passaram a convidá-lo para mestre de cerimônia, ele foi se aperfeiçoando. Então, ele faz coordena evento de mestre de cerimônia com muitas pessoas, eventos grandes, congresso, o dia todo. Ele faz muito bem mestre de cerimônia. Porque a habilidade maior do Samuel é a comunicação. Né? Sim. E você não falou das palestras no exterior que você fez. Né? Eu ia perguntar. Eu vi que você você fala mais 2 línguas. Eu falo assim. Você fala português? Eu falo português. Inglês? Inglês profissionalmente. Também... Fala um pouquinho de inglês com a Pamela, ela é muito boa. A Pamela, ela fala muito bem inglês. Você sabe que ela é quase... Ô Samuel, fala pra ela o que você estava falando pra sua esposa ontem em inglês. Depois da briga, fala. O que você falou pra ela? Eu entendo um pouquinho também. Eu só falei pra minha esposa, Pamela, que assim, abrir a nossa mente. Não, fala em inglês. Inglês. Não, eu falo inglês que eu vou traduzir. Não, sim, eu sei, mas eu tô só explicando que assim, da última vez, que a gente sempre, de vez em quando, a gente tem uma briga de casal. No final. Aí no final, depois a gente pede desculpas, a gente pede as pazes e tal. Beijo. Aí a gente dá um beijo. Dá um beijinho, vai passear no shopping. Isso, eu sei como é que é. Aí eu falo assim, eu sempre falo assim, não abre a cabeça, tem que abrir a mente, mas para abrir a mente, na tradução de abrir a mente Open your mind. É isso aí. Abre a mente. Mas conta pra ela. Primeiro que meu marido vai assistir pra primeiro aprender a pedir desculpas. Meu marido nunca pede desculpa e eu tô sempre certa. Então, mas pra pedir desculpa, sempre eu já fiz uma... bem que você falou, Ana, bem assim, eu tive um outro sonho, né? Eu fiz uma imersão nos Estados Unidos. Do Alex Duarte? Na cidade do Oregon, capital de Portland. Você foi estudar? Eu fui estudar, eu estudei um ano. Estudou um ano aqui? Aqui em Santos. E eu fui me aperfeiçoar nessa cidade do Oregon para falar inglês profissionalmente. Mas eu já... lá, os americanos são outro tipo de costume. São outros costumes, né, do que do Brasil. E eu fiz essa imersão por 15 dias lá, sem os pais, né?
nós procuramos uma pessoa lá, Uma família americana. uma família americana, mas ela é brasileira, mas ela estava me ensinando algumas palavras, algumas frases, como montar uma frase sem pontual, assim. Aí eu fiz essa imersão. Aí eu estava me aperfeiçoando e tal. Depois, quando eu voltei para cá, para o Brasil, aí eu falei para os meus pais, nunca, jamais falarei em português. Não deu, isso não aconteceu nessa hora. Aí você Isso não falava com seus aconteceu. pais só em Só em inglês. inglês, E eles entendiam? mais ou menos. Conta pra ela da palestra que você fez na Escócia. Aí a Brigadeiro da Paz, mas eu fiz essa imersão. Mas aí eu fui fazer várias palestras, que eu fui para dar palestra na cidade de Genebra da ONU, na sede da ONU. Lá foi em portuguesa. Depois eu dei uma palestra na Escócia, na cidade de Glasgow, porque lá eles têm outro tipo de organização do próprio evento, né? E eles falaram assim, não, eu quero que ele faça a palestra principalmente só em inglês. Então eu estudei um ano aqui, um ano em inglês. Palestra um ano. Aí eu fiz palestra assim, não sei quantas pessoas que estavam me assistindo. Era um congresso mundial, né? Que era o congresso mundial. Isso foi bem antes de conhecer minha esposa, porque foi depois que eu conheci ela, porque ela... depois eu estava explicando os detalhes da minha palestra, depois os detalhes como mestre de cerimônia, eu fui explicando para ela como que ia ser. Aí ela falou assim, não. Aí eu perguntei para ela, você quer entrar na minha onda de algumas palestras como mestre de cerimônia? Eu falei, sim, eu quero entrar junto com você. Que demais. Que legal. E assim, te escutando, eu também sou atriz de teatro. Ah, que legal. E é muito legal, porque eu sempre pensei em incluir, hoje já não faço, mas não atuo mais, mas eu sempre pensei em incluir a Mel no teatro. E você ter incluído ele no teatro desde pequeno, foi bom. Foi preparando ele para isso, né? Bom, porque, enfim, você domina o palco, né? Então Sim. você aprende essas técnicas no teatro. Sim. Então você foi se preparando para hoje você, enfim, palestrar. O teatro tem uma grande influência nesse desenvolvimento, né? Ele é muito importante. E ele fala muito bem, né? Fala. Por isso que ele foi bem para essa área, né? De modelo, ele desfilava, né? Fez a faculdade de design de moda, ele quis fazer faculdade, escolheu isso porque desfilava mesmo, né? Numa agência lá de Santos. E então, gosta de falar, gosta de palco, aquilo que a gente entra, né, fica meio tremendo, fica em pânico, ele chega lá e parece que está tudo normal para ele. Então, estudou a palestra trabalho. E essa deu inglesa, um show, ele estudou um ano. Um ano estudando. Inclusive, foi elogiado pela pronúncia, né? O próprio pessoal lá da cidade veio conversar com a gente depois, parabenizá-lo e elogiar a pronúncia dele, com a própria dificuldade, às vezes, da própria fala, mas a pronúncia dele foi uma pronúncia, assim, muito boa. Muito bom. É um exercício muito importante esse de aprender uma outra língua. Vocês que têm criança, o teatro, como nós já falamos, que é representar, ali, interpretar, se colocar naquela posição, tudo. Depois aprender uma outra língua também, aprendendo melhor ou menos, mas a ideia de saber que existe uma outra língua, se coloca mais geograficamente, fuso horário, línguas, essas coisas, tudo isso é importante, né? Muito, e é outra desenvolvimento. Forma de estímulo, né? É um Porque estímulo às vezes a gente muito fica grande. preso só no estímulo mas não é. Do que a gente, né, todo mundo recebe ali, no viagem, 15, e às vezes a gente fica nesse... E para todas as pessoas, né? Quando você enfrenta um desafio, o teu cérebro ele vai se desenvolvendo, né? Então, o aprender um idioma para qualquer pessoa faz um avanço na capacidade de
raciocínio, de conhecimento e tudo mais. Né? Vocês sabem que quando eu já contei essa história, eu falo que eu vivo contando as mesmas histórias, mas eu gosto de contar a minha história, porque o que é aquela história do que a gente sonha para os nossos filhos, né? Quando você está grávida, você sonha que o seu filho vá ser modelo, que o seu filho vá ser ator, que o seu filho vá falar inglês. E eu Sim. sonhei tudo isso pro meu filho. E Que o ele meu vai. filho. E só ele que vai. quando eu tive o diagnóstico, Você achou que ele não ia? eu achei que não. Eu falei, nossa, tá tudo por água abaixo. Então deixa eu aproveitar esse gancho Claro. e falar um pouquinho para você entender o que você está falando em relação à história do Samuel, né? Eu vou me apresentar, né? Eu sou Antônio Carlos Sestaro. Eu queria fazer assim, como ex-conselheiro do CONAD, a apresentação que a gente sempre faz, fazendo a audiodescrição também, né? Porque às vezes as pessoas que vão não assistir, mas ouvir o podcast, ela não tem a imagem, é uma deficiência visual. Então eu sou um homem de pele branca, sem cabelos, tenho 71 anos, estou vestindo uma camisa branca, né? Estou aqui do lado da minha esposa, da minha norinha, Samuel, da Ana e da Pamela. Então, eu vou contar um pouquinho a história do Samuel para vocês perceberem como é importante vocês, com filhos mais jovens, ter hoje o Samuel e a Isa, né? Uma referência. Porque quando o Samuel nasceu, o pediatra me chamou e ele estava em dúvida se o Samuel tinha ou não tinha síndrome. E ele falou, olha, eu acho que ele tem a síndrome, mas eu não tenho certeza. Eu vou chamar uma médica geneticista lá em Santos, doutora Mirna, depois a Vilma pode falar um pouquinho dela, e para ela me ajudar. Aquilo, né, o chão se abriu, né? Então, ficamos naqueles momentos tão difíceis. Depois a Vilma pega o gancho e fala da Mirna. Aí eu vou falar o porquê eu aproveitei o gancho. Com 3 dias de vida, a gente tem uma amiga aqui em São Paulo, que é médica, hoje nossa comadre, a doutora Cecília, e ela fazia parte de uma equipe do doutor Thomas Golop. Hoje mesmo fiquei... Ele é obstetra. Ele era geneticista também, ele era obstetra e geneticista. Ela, Cecília, é obstetra. E porque a gente queria ouvir não, isso não está acontecendo, né? E aí a Cecília falou, não, leva lá em São Paulo, tal, o doutor Thomas vai olhar e tal. E aí eu vim, eu e a Vilma e o Samuel, com 3 dias aqui em São Paulo. E aí fomos para o consultório, não lembro onde era, não sei se a Vilma vai lembrar. E aí colocamos o Samuel assim na maca do consultório, né? E sentamos aqui e ficamos esperando o médico entrar, né? Daqui a pouco entrou aquele médico de quase 2 metros de altura, né? Uma testa enorme, óculos. Sentou na nossa frente e falou assim, o que vocês querem? E nós levamos, né? Queremos saber como é que meu filho, né? Como é que é meu filho, como que ele vai ser, como que ele vai ser. Aí ele virou e falou assim, vocês pensam que eu sou Deus? Nossa. Vocês trazem o filho de vocês aqui com 3 dias e me bonita a pergunta, fala dele. esse cara foi fantástico na nossa vida, e me pergunta como ele vai ser. Eu nem sei se ele tem síndrome ainda, eu vou examinar. Mas sabe o que ele vai ser? Aquilo que vocês acreditarem nele. Como qualquer filho. Aquilo que vocês investirem nele. Como qualquer filho. Agora, se ele tem a síndrome, naquela época, a Fórmula 1, o carro que mais ganhava era a McLaren. Ele falou, sabe o que ele vai ser? Imagina a Fórmula 1. Tem a McLaren, ele é o Fusca. Então, às vezes a McLaren vai passar na frente do Fusca. Só que pode ser que a McLaren, numa curva, bata. E o Fusquinha vai passar. E vai chegar.
mas vai chegar. Então ele vai ser aquilo que vocês acreditarem e vocês investirem nele. Agora eu vou examinar o Samuel. Nós saímos daquela consulta, né? Acabou o choro. 3 dias de choro, acabou. Agora nós vamos fazer o que o Samuel precisar e todas as oportunidades nós vamos dar para ele. Nossa, tô arrepiada. Vai dar o gancho. Então aquele médico que naquele momento, né, assim, quando a gente eu começo a contar, as pessoas ficam assim, ele foi fundamental, porque ele nos mostrou a realidade. E eu tento passar isso para os pais, né? Eu fiz muitas palestras com o Samuel, a pedido do Ministério da Educação, porque os professores, muitos, não acreditam. E os pais também, às vezes, não acreditam. E os pais são os primeiros que têm que acreditar. Porque se os pais não acreditarem, os nossos filhos, eles têm na gente, inicialmente, os maiores representantes deles. Modelos. Não, e os Modelos representantes, aquele que estimulador. vai exigir os direitos dele, né? Eu lembro que eu fiz uma palestra em 95, lá em Santos. Samuel tinha 5 anos. E a ONU já tinha uma proposta de que em não sei se era 2010, uma coisa assim, o mundo seria um mundo inclusivo. E eu falava em 95, será que vai ser tão rápido assim? Então, você vê, nós estamos em 2024. E hoje, muitos pais dos filhos que estão nascendo estão enfrentando as mesmas dificuldades. Avançamos muito, mas ainda falta avançar bastante. Mas, posso pegar o gancho? Sim. Mas quando a gente saiu do Thomas, aí é coisa assim, vai ser inclusivo, mas depende muito do que a gente vai fazendo mesmo. Assim como hoje vocês estão fazendo, cada um em sua época faz de uma forma. A Ana Paula me falou, imagino como é que foi quando ele nasceu. Quando Samuel nasceu, e tem gente até antes da gente, mas eu vou falar da época dele, era assim, Ana, eu nunca tinha visto uma pessoa com síndrome de Down. Se ela tiver passado por mim, ou se tiver passado por mim alguma pessoa, eu não reparei. Porque eu nunca tinha convivido com uma pessoa com síndrome de Down. O que não acontece hoje, que o Samuel tem uma série de amigos, de pessoas que estudam junto, que sabem, que conhecem, que convivem. Então, isso já foi um avanço muito grande. Mas o que eu fiz nessa época, né, quando nós saímos do Thomas, eu pensei o seguinte, como é que eu vou fazer para criar esse menino e para dar para ele essas oportunidades para fazer tudo? Eu era uma pessoa que trabalhava, eu tinha um cargo numa empresa, eu não queria parar de trabalhar, a geneticista tinha falado, não sei se você vai conseguir continuar trabalhando. Eu falei, eu vou conseguir continuar trabalhando. Então, eu falei para ela assim, Mirna, você, por favor, me dê todos os nomes de crianças com síndrome de Down que nasceram, que você conhece nos últimos 2 anos. Aí ela me deu uma lista. Aí eu, na minha licença maternidade, eu fui ligando um a um. Para conhecer, para saber como é que fazia, como é que estava, se estava afim de se juntar, formar um grupo, porque não existia, eu não conhecia Santos, não tinha a Pai só. Sim. Que não era ruim, mas era Pai, eu não queria. Por quê? Aí, bom, eu pulei um pedaço. Antes disso, de falar com a Mirna, eu fui ver a escola. Como é que são as escolas? Porque eu não sabia. Como é que estuda uma pessoa com síndrome de Down? Entra na escola comum? Ah, não, escola especial. Aí em Santos tinha uma escola especial muito famosa. Eu fui lá conhecer. Cheguei lá, entrei na sala de aula, tinha pessoas de 40, 50 anos junto com criança, porque o nivelamento era pedagógico, não era de faixa etária. Sim. Então, o adulto que não tinha condição de escrever, estava ainda desenhando, fazendo, ele estava junto com a criancinha que estava aprendendo coordenação motora também. E aquilo, ontem a gente estava comentando o que a gente iria falar aqui tudo, eu ainda me emocionei lembrando, eu saí daquela escola, eu escutei a diretora falar para uma professora, atende ela direitinho, porque ela teve um filho com deficiência, ela está desesperada. Eu pensei, eu não estou desesperada, eu só estou querendo achar o caminho para criar essa criança, para ele desenvolver e ser feliz. Aí eu saí da escola, entrei no carro, chorei. Foi a última vez que eu chorei na minha vida por esse motivo. Aí chorei. Não, meu filho nunca vai estudar nessa escola. Mas como é que eu vou fazer para ele não estudar nessa escola? Aí foi que eu fui pedir a lista para ela.
Ela me deu. Aí nós nos reunimos lá, alguns pais, fomos filtrando, até que nós sobraram 4 casais. Aí nós fundamos a Updown, que era uma instituição que na época não havia internet nessa época, né? Não havia essas redes sociais assim. E aí nós começamos com a Updown. O objetivo era buscar informação no mundo e divulgar. E por que Updown só? Up, down. Ah, pra up, cima. down. Ah, É, up, tá. é. Ah, entendi, up. Up, tá. É a minha Down. pronúncia que é ruim mesmo. Ela não sabe falar inglês. Eu também não, mas... É que ela não. Eu entendi. Entendeu o o up? Não, mas o meu down, up aí- foi ruim mesmo. Eu entendi, up, down. Viu? Eu sou boa do inglês. Tá vendo, Samuel? Ela é boa. Até a pronúncia. Ele sempre diz que eu sou ruim, então eu sou mesmo. Mas aí nós fundamos a Updown. Foi um dos rapazes do grupo, era formado em marketing, e ele criou lá o logomarketing. E o que a Updown fazia? Ela fazia jornalzinho. Nós pegava informações, fazia um jornalzinho, a gente buscava patrocínio e mandava pelo correio para o Brasil inteiro. Chegamos a mandar 3.100 As pessoas se cadastravam e a gente distribuía. jornalzinho. Que legal. Então, nós trabalhamos com essa associação por 22 anos. Mas aí depois veio a internet, aí todo mundo só queria saber das informações pela internet, tudo. Aí eu achei, foi até eu que fechei, que eu já estava presidente vários anos, eu achei que não fazia mais sentido aquele objetivo da Updown. E aí fechamos. Então, foi na época que o Samuel entrou na faculdade. Aí a gente era chamado para fazer palestra, para contar, porque ele foi o segundo jovem no Brasil a fazer faculdade, ou terceiro, se não me engano, terceiro. Tinha um em Pernambuco, um em Curitiba, e ele aqui em São Paulo, e a amiguinha dele. Ele e a amiguinha dele em Santos. Aí, em São Paulo, eles foram os primeiros a entrar numa universidade. Aí teve toda uma luta para chegar na universidade, para conseguir, né? E aí a gente escreveu um livro também, contando a história, para eu e essa minha amiga, para a gente não ter que contar tantas vezes essa história. Porque a gente vai perdendo até a prática de contar, né? E vai deixando alguns assuntos tão importantes. Eu deixei, né? eu pulei um. Eu pulei um. Porque você sempre fala, né? Eu pulei um. Porque aí, quando nós fizemos Updown, e ele chegou à fase escolar. Então, essa parte é importante para vocês e para os pais que têm criança nos ouvirem, né? Eu comecei a ir nas escolas para ver se podia entrar, como é que era. E a resposta era assim: ai, mãe, aqui não vai ser bom para ele. Ai, mãe, aqui não vai dar, ele não vai conseguir acompanhar, não é bom para ele. Sempre era assim, não é bom para ele, nunca não era bom para elas, né? E eu olhava e falei: gente, mas por que o meu filho não pode brincar aqui igual esses outros, aprender igual esses outros, tal? Bom, aí conseguimos um projeto numa escola grande de Santos, e nessa escola eles faziam uma sala separada. Dentro da escola regular, tinham as atividades sociais junto e a alfabetização separada, porque eles entendiam que ele não ia conseguir acompanhar. E ele se alfabetizou nessa escola, estava indo bem, tudo, mas nós chegamos à conclusão que ele não era para ficar naquela sala. Queria que ele ficasse na sala regular e aprendesse o que ele fosse capaz. Com outros, com alunos. Ele ia dizer sem para vocês, né, deficiência. o que ele podia, não o Lógico, outro, né? O limite dele não era Sim. para ser estabelecido pelas regras Pelo da outro. escola, né? E aí a gente não estava conseguindo isso, as escolas não estavam fazendo. E eu trabalhava nessa época, eu era gerente de RH na Petrobras, aí eu pedi demissão, peguei uma indenização e comprei uma escola. Adorei. Adorei. Nossa, que Entrei maravilhoso. Tô de quase sócia, eu comprando uma escola para entrei botar o de Luca sócia também. com uma pedagoga, como eu não sou pedagoga, entrei de sócia com uma pedagoga, compramos uma escola. Aí ele foi para a escola. Que incrível. E E não outros também. tinha, e outros também, não era só E outras ele. pessoas. E todas não as tinha outras escolas- diferença, não. E aquelas escolas tinham aquele preconceito disfarçado de boa ação, né? É, Não é bom não, pra não é ele, bom pra ele. não temos Então, preparo, em vez de correr atrás desse Mas preparo, nessa né? escola, a professora perguntava: como é que eu trato ele? Igual aos outros. Aí você vê, quando você tem a escola, se tiver professor, dono de escola, qualquer um que estiver assistindo a gente vai saber. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. O que impede a inclusão não são as crianças, não são os pais das crianças, são os gestores públicos
o responsável, o secretário de educação, a diretora da escola e os donos das escolas. Eu posso falar isso com todas as letras, porque eu comprei uma escola, coloquei criança com síndrome de Down na escola, os pais não reclamaram, os professores não reclamaram, as outras crianças não reclamaram. E ele estudou lá e era linda a escolinha. E ele só saiu de lá, fechando o meu raciocínio, ele só saiu de lá quando a Up-Down, junto a uma secretária de educação, que também tinha um filho especial, fez um projeto de inclusão em Santos, e aí justamente a gestora pública quis a inclusão, e nós chegamos a ter 400 crianças incluídas, com deficiências incluídas na escola em Santos. Aí eu também, para manter fidelidade para os meus princípios, eu vendi a escola e ele foi para a escola pública. Que E estudou na Inclusive escola a escola pública, né? Vou pegar esse gancho, depois vamos deixar os dois falar. Sim. Senão... Mas é que é importante Não, falar muito. isso, hein? E até eu falar, essa câmera, eu não sei se eu avisei, essa câmera é de vocês. Então, quando for passar algum recado, se vocês quiserem, tá. porque aí eu pensei, Não tinha, e a câmera de vocês é aquela, tá? Tá. Inclusive, Só pra- falar, aproveitar a escola pública, né? Porque a Secretaria de Educação lá de Santos, quando viu o projeto que a Vilma tinha adotado com essa escola dela, nos chamou e falou, olha, nós vamos, a partir do ano que vem, abrir matrícula para todas as crianças. Por isso que foram 400 crianças no ano seguinte, e o Samuel foi para a escola pública. E eu fui presidente da Federação da Síndrome de Down, Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, que é a sede em Brasília, por muitas gestões, né? Nós formamos a federação a partir de associações como a Up-Down, porque num evento aqui em São Paulo, do Dr. Zan, que ele teve até aqui, Ele né? é fundador também. Em 92, o Dr. Zan fez o primeiro Congresso Brasileiro de Síndrome de Down aqui em São Paulo, e nós viemos, porque a Up-Down nós fundamos em junho de 92. E numa reunião aqui, com várias associações do Brasil, nós percebemos que as dificuldades eram as mesmas. E aí nós falamos, pô, vamos nos unir, vamos fundar uma federação para que a gente possa trocar, né, as experiências. E aí fundamos a federação. E a federação sempre partiu do princípio, essa foi uma das maiores brigas que nós tivemos em Brasília, e principalmente quando eu era conselheiro do CONAD, que é o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, é que nós sempre defendemos a escola pública. Por quê? Porque a maioria das pessoas com deficiência são de uma faixa de família economicamente mais prejudicada. Porque é a Então, maior faixa na sociedade. eu falava, não adianta eu ter dinheiro e colocar meu filho na escola particular. Eu quero que a criança que esteja na periferia também possa ir para a escola. E essa escola regular, uma escola que inclua e a escola pública, né? E essa foi a maior briga junto com outras instituições que são boas, mas que não atendem. Eu discutia muito com, na época, o senador Flávio Arnes, posso falar isso porque ele sabe que isso aconteceu, quando eu dizia que essa instituição que ele tanto defendia são 2.200 e o Brasil tem 5.570 municípios, né? Então eu falava, onde estão as crianças com deficiência desses outros 3.000 e poucos municípios? Elas precisam estar na escola, né? E aí se esquece muito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a criança tem que estudar na escola mais perto da sua casa, né? Então, eu quando a gente faz palestra para os pais, eu tento chamar muito os pais, principalmente vocês jovens, porque a gente já tem uma caminhada. Então, é muita luta, né? Sim. E quando nós fomos para a federação, nós pensávamos assim, não adianta eu brigar só em Santos. Eu posso ter Santos. E se eu mudar para São Bernardo? Eu vou ter que começar do zero. Novo. Nossa, Se eu mudar para São Paulo, eu vou ter que começar do zero. Não, nós queremos uma política pública nacional. E aí nós fomos para o Ministério da Educação, né? E você foi estudar direito
por conta disso também, ou você já estudava? Não, Foi? também por conta disso. Eu me aposentei, Eu né? também fiz direito. Também? É, Que eu me já aposentei era e eu outra percebia que profissão, mas fiz eu direito. falava o seguinte: o meu filho, ele vai comprar um refrigerante, ele vai pagar o mesmo preço que todas as pessoas. Ele é um cidadão. E aí, quando ele bateu na porta da escola, ele deixou de ser cidadão. Não, aqui você não pode. Eu falei, não, tá, não pode. errado, né? Aí nós fomos para as políticas públicas, né? Exigir que eles tenham todo o tratamento de qualquer cidadão. Hoje, a Convenção, né, de Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, que foi em 95, mas o Brasil ratificou em 98, 99, o texto que está ali da Convenção saiu do Brasil. Então, nós não podemos perder esse espaço, né? Tivemos o decreto em 2020, o decreto que acabava com as escolas, né? Porque nós entramos no STF contra o decreto, né? Conseguimos suspender o decreto. Então, a gente fala sempre para os Então pais. vocês fizeram parte disso. Da federação. A federação Na entrou. federação, Na verdade, Eu era o demais. presidente na época, nós entramos no STF, o Toffoli suspendeu o decreto. Porque ele contrariava toda a convenção. A convenção tem status de Constituição. Então, os pais precisam conhecer os direitos dos seus filhos e exigir que esses direitos sejam respeitados, né? Então, hoje, o Samuel e a Isa, agora eu acho que eles precisam falar um precisam pouco, falar. né? Antes da Isa Que falar, sogro fala mais que você, Tem, né, tem Isa? toda uma história Sim. de famílias, né? Não só a do Samuel ou da Isa, como de outros jovens, que não deixaram as escolas, que não deixaram os gestores, como a Vilma falou, dizer não. Não. Eu, inclusive, tive reuniões com o Ministério Público aqui em São Paulo, debatendo com os promotores. Falei, não, nossos filhos têm os direitos e eles vão. sim, eles precisam. Eles vão. Então, hoje, esses jovens que vêm da geração do Samuel, do Breno, tudo, tem toda uma história de famílias, né? A Mantuan, que é uma guerreira na área pedagógica, tem toda uma história também. A Eugênia Fávero, aqui de São Paulo, que é uma procuradora da República, que é mãe também, tem toda uma história. Então, os pais que estão aí de vocês, jovens, os que estão vindo, eles têm que ter isso no sangue e falar, não vamos deixar retroceder. Nós vamos avançar, sempre avançar. Né? E antes da Isa falar, só quero pegar o gancho, porque uma coisa que você disse sim, eles têm o direito deles, né? Meu filho tem o direito dele, então eu vou atrás dos direitos. Isso eu vejo que também tem muito a ver com a aceitação. Eu vejo muitos pais que eles não querem ir atrás do direito porque, eu vou tratar meu filho como uma criança, né? Geralmente a gente até escuta ainda esse termo, né? Uma criança normal, uma criança típica, então eu vou tratar meu filho assim e então eu não vou atrás dos direitos. Vai proteger. E aí é onde a gente fala, onde está a aceitação? A sua filha, eu falo, a minha filha tem síndrome de Down. Então, minha filha tem os direitos dela. Sim. Então, eu vou atrás dos direitos dela. Então, eu acho que isso começa muito da aceitação do pai mesmo, Sim. de que o seu filho, sim, se ele tem... Uma pessoa de direitos. Tem uma uma expressão, pessoa, exatamente. uma expressão que a gente usava, né, Samuel? A gente fez muitas palestras para professores, né? E os professores ficavam incomodados, né? E aquela história, não estou preparado, aquelas coisas, né? E aí eu falava assim para eles, vocês sempre falam da dificuldade da aprendizagem, né? Vocês já pararam para pensar na dificuldade da ensinagem? Aí os professores... Não é verdade? Sim. Porque é fácil você colocar sempre a responsabilidade um no outro. E você, como é que você está sendo como educador? Né? Como é que você está lidando com aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade? É a dificuldade da ensinagem. Né? Então, foram muitas palestras que muitas vezes saímos de lá, os professores, a partir de amanhã, eu quero um aluno na minha sala de aula, porque eu quero esse desafio.
E isso que do professor, né? Que a prova, eu fiquei sabendo, não tem tanto tempo, que a prova, quando começaram a aplicar, é justamente para ver se o professor se está conseguindo passar o conhecimento. A gente, né, a criança, eu quero a prova porque... enfim, para saber como que eu estou, mas foi mais para saber como que os professores, né, vocês como donas de escola, ela como pedagoga, deve até falar melhor do que eu, mas a minha irmã ela é pedagoga e ela falou isso, quando começou a prova era para aplicar para saber como que era o professor, se ele conseguia ensinar, né? Teve um evento que nós fomos fechar lá em Caraguatatuba e era eram só 3 dias para os professores e nós fomos fazer um encerramento, lembra, né? E eu fui falar da parte jurídica, né? E o Samuel foi falar da história dele. Aí, no final, os professores falaram, olha, não precisava a gente ter ficado aqui 3 dias, era só ter trazido o Samuel aqui, que já tinha mostrado o que estava se falando ali. Sim. Era da Secretaria da Educação de lá? Era a Jéssica, né, que levou a gente. Acho que era. Mas era da Secretaria da Educação? Caraguatatuba. Você estava lá? Não, eu não estava lá, mas nós vamos participar de um evento e se vocês nos permitir, eu envio para vocês o link e vocês entram de surpresa, porque com certeza as mesmas pessoas, muitos professores vão estar lá. Lá em Caraguá? Lá em Caraguá, porém vai ser online. E a gente pode entrar na mesma sala. Eles foram lá falar na frente, falaram isso, olha, a gente não precisava ter ficado 3 dias dia 21/3. Talvez por isso. 7 horas da noite. Tá. A gente já deve estar, porque eles vão a Santa Catarina fazer uma palestra, mas dia 20, dia 21 a gente já está de volta. Dia 21 e vai ser às 7 horas da noite. Tá, eu aviso vocês. Assim. E vamos entrar todos. Vai ser incrível ter o Samuel com a gente. Eu quero falar uma coisa para você. Você estava falando aí dos professores, né, de avaliação. Quando o Sestaro era presidente da federação, teve uma época que ele andou pelo Brasil todo aí com uma equipe técnica muito boa, falando sobre acessibilidade, comunicação acessível, como é que era? Era isso mesmo, né? E eu parei um fim de semana a trabalhar, fui assistir em Salvador. Aí eu falei para ele, olha, nós temos que tomar um cuidado com uma coisa. A acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual, ela é muito questionada e discutida, e nós não podemos deixar, nós pais não podemos deixar. O cego não aprende sem braille, o surdo não aprende sem libras, o cadeirante não anda sem cadeira de roda e os nossos filhos precisam ter material adaptado e apoio pedagógico, porque a deficiência deles é no intelecto. É uma deficiência intelectual. Não é uma deficiência visual, ele não precisa de braille. Não é uma deficiência auditiva, ele não precisa de libra, não precisa de uma cadeira de roda. Ele precisa de apoio pedagógico, adequação de material. Eles precisam disso. E eu já tive discussões em palestras, em debates, com uma menina cega, que ela dizia para mim assim, você quer que o seu filho saia da escola sem saber tudo? Eu falei, quero. Como assim? Ele vai se formar sem conhecer tudo? Eu falei, ele vai aprender o que ele for capaz e vai cursar o curso que ele quiser cursar, aprender o que ele for capaz dentro da faixa etária dele. Porque se a gente tirar essa tua máquina de braille, você também não cursa nada. Eu sempre fui uma mãe briguenta, leoa. Você é de Ares? Não. Mariana, mas por quê? Porque as pessoas acham, as pessoas pensam em acessibilidade, pensam em cadeira de roda, em braille, em libras. Aí quando os nossos filhos chegam para aprender, mas ele precisa, mas ele não dá conta, isso é difícil para ele, isso ele não vai aprender, essa escola não é boa para ele. Não aceitem. A acessibilidade para a pessoa com deficiência intelectual é material. Na parte intelectual. Sim. Ele não precisa de outras coisas. Os professores então, têm a adequação, o apoio, uma técnica nova, uma prova diferenciada. Na faculdade, o Samuel fazia as provas, era material que levava para estudar em casa, prova em grupo, prova com pesquisa, porque ele tem deficiência intelectual. Ele não é cego, não é surdo, não é cadeirante, ele tem deficiência intelectual. Cadê a acessibilidade dele se ele não fizer isso? Exatamente. Então, tem que pensar. Mas eu acho que agora a gente precisa ouvir. Vamos ouvir aí. A Isa está desesperada. Quase, meu Deus.
Deus, vai acabar o tempo, eu não vou. Não vai acabar o tempo, que o tempo é todo seu agora, Isa. Isa, a gente quer escutar um pouquinho de você. Você, Miss Beleza. Beleza é o que você mais tem, é claro, né? Você nasceu privilegiada com essa cor de olhos, né? Claro. Já começa por aí. Sim. E conta pra gente um pouquinho da sua história. Sim. Conta pra nós quem é a Isa. Fiquei sabendo que você gosta de cozinhar, hein, Isa? Sim. Eita, você que cozinha pra ele? Então, eu já sou dona de casa, já sei cozinhar, sei cozinhar bastante coisa já. Olha que Com a gostoso. coisa da minha sogra. gosta. Eu Gosta de adoro cozinha. cozinha. Eu li sobre você, então você é modelo. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Desde criança, eu sempre participei de vários concursos. A minha mãe colocou eu fui também até a fase de adulta e eu trabalhei como modelo, como Miss, passou muito tempo, comecei a crescer, daí agora eu sou uma palestrante. E você gosta de dar palestra? Eu gosto bastante. Agora eu estou na onda. Entrou na onda. Você entrou na onda do Samuel. Vaidosa, né, Isa? Eu sempre fazia, desde criança, comecei a andar de salto. Eu sou vaidosa até hoje. E minha mãe sempre colocou eu também na escola regulares. Eu sempre também estudei na escola. E eu fui a primeira aluna a entregar trabalho. Fiquei até meia-noite fazendo. Ela é determinada. Eu sou muito... Mas conta por que você ficou até meia-noite fazendo trabalho, porque a amiga não quis o grupo. Não, melhor não Não falar, gosta não. de falar, Não, né? não Sente. gosto. Sofreu Mas eu preconceito. era a primeira aluna. Eu fiquei até meia-noite. E eu sou capaz, mas sozinha. E fez. Eu fiz sozinha. E Foi você mostrou dormir. pra todo mundo que sim, que você consegue e você entregou seu trabalho, Eu né? consigo. A Isa é de Ponta Grossa, que é uma cidade no Paraná, né? E aí esses dois aí tem uma história interessante, né? Bastante para contar. Como vocês se conheceram. Mas antes você desfilava também em passarela, Sim, modelo Sim, fotográfica. eu fazia modelo. Eu sempre comecei desde criança até a fase de adulta também. E eu sempre ganhei vários concursos. Como que foi no concurso que você ganhou? Aí eu estava muito feliz que eu ganhei. Mas eu tinha nota máxima, porque eu era muito, assim, autêntica. Eu sempre, como que eu sou. E a pessoa ele gostava de mim porque eu falava como que era bem natural. Não era só a beleza que Não. contava, era a pessoa. Como eu pessoa mesma. Sim, que eu eu ganhei. E entendi. como é que você conheceu o Samuel? Então, eu conheci meu marido em Florianópolis. Florianópolis? Florianópolis, Eita. no projeto Prisão 21, que eu também participei desse projeto. E aí com o Alex Duarte, né? Foi, Então o Alex Duarte foi o cupido de vocês. Padrinho de Padrinho de casamento. casamento. Isso, Casamento, É até incrível vocês aqui, porque eu assisti o casamento de vocês. Você E foi- assistiu? Nossa, E nesse foi projeto eu fui uma nova Isabela nesse projeto. Que lindo. E lá tinha algumas regras. Sim, sim. Como Não- que é? Conta pra gente. O que o Alex Duarte deixa contar, né? O Alex é ótimo. É que não podia namorar. Ih, então... Peraí. Primeira regra. Era essa, Na mais verdade, o forte. projeto começou assim, com 18 jovens de Down. A gente trabalhou lá como nossa autonomia, sem os nossos pais. E nós somos capazes de tudo. De lá. E foi lá que você aprendeu a cozinhar? Foi lá. Que você tomou gosto pela cozinha. Pela cozinha, fui lá. Que legal. Nesse projeto, eu fui lá que Que eu... despertou. despertou como que eu sou. Aí olhavam um pro outro, é isso? Como daí- que foi? Como que foi? Quero uma musiquinha de... Vamos pôr uma musiquinha. Não é? Love Tanana. song. Como que foi? Foi bom, amor. Sim. Como é que... Você olhou pra ela, falou Quem que o amor olhou da minha um vida, outro assim ou foi primeiro? Você que olhou pra ele?
Na verdade, assim, quando a gente estava quase na parte do encerramento desse projeto, foi uma turma só. Porque no começo ele dividia por 3 turmas. Na primeira turma, na segunda, Grupos. e era por grupos. Então eu entrava primeiro, foi a última a entrar na casa, mas na parte do encerramento, para finalizar esse projeto, foi lá no Rio de Janeiro, né? Ah, pro Rio. Teve uma parte em Florianópolis, depois vocês foram fazer uma gravação no Rio, né? Uma No parte, final. No final. Vocês voltaram. Aí a formatura foi lá, a nossa formatura do nosso projeto. E lá, assim, lá dentro do projeto a gente não se conhecia. Porque minha esposa acabou de falar que tinha algumas regras, assim, comunicação, né, sem os pais serem presentes e tal. E lá dentro desse projeto, dentro assim, e ele falava, o Horácio Duarte falava assim, vocês vão se virar como independentes. Como que aprender para lavar um prato, lavar um copo, lavar um talher e tal. E a minha esposa foi à frente e começou a aprender tudo lá dentro. Mas na parte do exterior, fora da casa, assim, foi acolhimento de pessoas, assim, de sentir, abraçar, de pegar essas coisas, mas para influência, assim, para influenciar, né, aquelas pessoas que são, outras pessoas que são assustadas. Ele falou assim, não, vamos para frente, vamos ter uma coragem de ir para frente. Então, Entendi, porque vocês estavam lá, né? Sim. Foi a primeira experiência de vocês viajando sozinhos? Foi. Sozinho. E aí, teve esse acolhimento, eu fiz até um treinamento, não foi do Tadashi, não sei se vocês conhecem. Não. Que era um treinamento, esqueci o nome, mas assim, era um treinamento que a gente passava um final de semana, e a gente teve por isso que eu até lembrei, teve um episódio desse das pessoas se abraçarem ali, porque, enfim, era um treinamento... Eu esqueci, não é de PNL, mas foi um treinamento muito legal, assim, que empresas faziam e tal. Um pouco do trabalho que o Alex Duarte faz, de autonomia e tudo mais, mas também para mexer ali com as emoções. Neurolinguística, né? Alguma coisa assim. E aí teve Sim. E foi muito lindo esse momento, em que as Mas pessoas se o abraçavam. Samuel tá esquecendo de contar aquela brincadeira que o pai fala com você e quando viu a zebra chegando, né? Porque isso que ela queria saber. É isso que ela queria saber. Não, ela queria saber. Ela perguntou como é que foi a primeira vez que vocês se viram, né? O olhar. Como é que foi, lembra? Eu Que você, Conta pra gente, então, a Isa. quando Isa, ela chegou conta, no Isa. carro, conta isso. Então, eu treino. Então, a primeira vez a gente foi nessa casa, uma mansão, e a gente, cada um que veio pro projeto, saiu do carro. Daí chegando lá. Daí eu fui a última a chegar nesse projeto. Isso ele falou. Com um vestido bonito que eu estava nesse projeto. Listrado, assim. Mas como que foi? Como zebra. Que era um vestido desenho listrado. como zebra. Isso. É um desenho. E um salto. Um salto, eu era loira. E ele falou ainda. E acho que ele me gostou como que eu sou. Aí você olhou ela Sim. e primeiro você falou, opa, ela tá vestida de zebra. Eu gostei da moça que tá vestida de zebra. Foi assim? Não. Direita, Porque lá dentro não podia... Não podia, mas você não paquerou ela na Não. hora que ela desceu do carro? Não. Não? Porque é que lá existiam algumas exigências Eu entendi. do projeto, né? Então Então não podia, eu isso foi não no podia final, né? falar essas coisas, mas pro final, sim.
Sim, pro Aí, final. quando E aí no acabou- final, É. E aí no final, aí vocês, Aí no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Teve beijo lá? Aí no final, aí assim, no final... aí- Samuel, conta tudo. Não, Você não quer esconder Não foi porque o só Alex no gosta de estar Rio. assistindo. Em Florianópolis. Não, Foi em Florianópolis na formatura. Não, eu sei. O beijo foi no Rio ou foi em Florianópolis? No Rio. No Rio, No tá. Rio. É. Isso foi no final, porque a gente tava... na verdade, assim, no começo do projeto, a gente se olhava um pro outro. No final, não foi um olhar pro outro. Porque no final, foi um sentimento de pessoas assim, porque as pessoas estavam organizando ali, na parte da formatura ali, para ficar na ordem da fila, para poder entrar. Então, mas por que vocês olhavam um pro outro? Mas porque assim, a gente estava olhando um pro outro no começo do projeto, porque assim, eu imaginava uma pessoa diferenciada, uma pessoa diferente, o perfume era outro. Então a gente se olhava, depois no final, a gente se envolvia muito, assim, né? A gente se abraçava, as pessoas estavam perguntando assim, mas as pessoas estavam perguntando assim, vocês vão namorar? Como é que começou o namoro? A gente não envolvia nessas perguntas ainda. Ainda não sabia se iam namorar. Mas você já sabia, Isa, você já estava apaixonada. Sim, eu já tinha apaixonada. Então, E aí? acho que ele não falou tudo, que acho que eu vou falar, pelo jeito. É que, na verdade, lá tinha equipes. Equipe preta, equipe Amarela e azul. E azul. Acho que foi no grupo mesmo, que ele estava no mesmo grupo de mim, grupo amarelo. Não, são vários times. E vários times. Estavam no Daí amarelo. tinha alguns lugares. O primeiro horário foi numa mesa com nossos colegas. E ele estava passando uma Nossa amiga. nossa amiga. E ele começou a olhar assim, ó, de mim. Passando a outra e olhando pra você. Não, Daí- todo mundo estava almoçando. E você tava de brincadeira. Não, todo mundo estava almoçando. Sim. Só que a gente estava chegando lá na mesa para sentar, para poder comer. Mas aí, assim, a gente estava ajudando um ao outro para montar a mesa, para almoçar, Ah, tá. para servir no prato e tal. Porque vocês faziam tudo, todo mundo Sim. cozinhava, lavava, Isso, montava a mesa, né? E Vocês. ele Isso, passou, isso. a nossa colega, eu estava sentada. Daí Aí- que foi aí eu olhei olhar pra ela. o outro. Foi o primeiro olhar ali. Primeiro né? olhar. Foi, Nossa, que lindo. Que demais. E aí no final, vocês puderam conversar depois. Daí Sim, eu tinha contando para todo mundo. Depois que acabou o projeto, começamos a namorar. Daí deu um choque. Mas aí, depois, bem depois que a gente estava começando a namorar, a se envolver, aí eu estava perguntando para a mãe dela, que é minha sogra agora, e para os meus pais também, para ter essa autorização, né? Porque depois, quando estava terminando esse projeto, a gente ia ser mais, para ter mais autonomia, para ser mais independente, Sim. mais responsável, uma responsabilidade muito grande, maior que nós tivemos. E a gente queria ter a autorização dos pais, né? Principalmente dos nessa, dela, né? Nessa parte. Que ela vinha Aí você pra cá. pediu a mão dela em namoro para o seu sogro. Não, na verdade assim, foi a autorização dos pais. Quando a gente fez a nossa primeira viagem, que ela estava em Ponta Grossa, e aí ela começou a ficar um pouquinho ansiosa. Falei assim, não, eu quero ficar noiva de você. Eu adorei, é uma mulher de atitude. Adorei, mais mulher de atitude assim. Eu sou uma mulher de atitude, amor. Muito.
Aí vocês namoraram um pouquinho, depois logo ficaram noivos. Namoramos pela internet. Pela internet. É Pela pelo internet. vídeo aí, né? Encontraram algumas vezes, mas foi mais pela algumas internet. vezes. Depois ficaram É. noivos. Por conta da distância, né? Ficamos noivos, já faz... Estamos juntos 4 anos juntos. Morando Já há junto, 4 né? anos? Mas casados, 2. E casado. Casado, você esse ano 2 anos. Vai de completar casado. 2 anos. E moram sozinhos. Sozinha. Sozinho. no Agora mesmo tem que prédio. explicar um pouquinho, né, Porque Isa? ficaram morando juntos sem casar. Mora 4 anos junto e casado 2? Como é que é isso? Nós dois moramos... Eu acho que vocês exploraram outra regra, hein? Nós dois moramos no mesmo prédio dos meus sogros. Eles moram no andar de cima e nós no andar de baixo. Nós moramos sozinhos, sem apoio. Mas mesmo na primeira vez, né, quando a gente na primeira para tomar essa tomada de decisão que a gente teve, assim, quando a gente entrou na nossa casa lá, na verdade, sim, os móveis eram muito bem antigos, tal, e aí era móvel deles, dos dois. Aí essa tomada de decisão foi assim, eu conversei bem sério assim, com ela, como adultos, assim, a gente era adultos nessa época. Aí fiz a pergunta séria, eu falei assim, amor, você quer morar sozinho? Se a gente quiser ter apoio, nós podemos ter apoio, mas mesmo morando juntos, né? Então, aí assim, não, vamos separar por algumas coisas, vamos organizar algumas peças, algumas coisas e tal. Aí foi evoluindo. Aí depois nós temos uma nossa arquiteta, que ela trabalha nessa arquitetura de decoração de casas. Conversamos com ela, falei assim, não, queremos o nosso espaço, cada um uma cor que ela gosta, uma cor que eu gosto. Personalizou o apartamento. Aí nós analisamos, aí depois disso eu falei assim, não, aí meus pais tomaram essa decisão, eu falei assim, não, nós vamos morar numa parte de uma outra casa, mas mesmo dando apoio de vocês, se vocês tiverem dificuldades em algumas coisas mais difíceis para fazer na parte de cozinha, na parte de cozinhar, Saúde, né? pode, ou na parte de saúde, para dar alguns remédios, certo? Vamos pedir ajuda, os apoios dos nossos pais para poder ter esse autoajuda, para a gente ter essa autonomia. Eu Muito também legal faço, também. faço lista de Nem feira, precisa. mercado. Nem precisa muito essa ajuda, é muito pouco, porque a Isa é muito organizada. Aí, Zé, Ela impressionante. dá os remédios, ela toma os remédios certos, dá os remédios. Você explicou para ela uma vez, acabou. Ela faz tudo. Ela é a nossa almoxarifada. Aí, Ela olha, abre o armário, na verdade, ela olha de cima e embaixo, ela sabe Ela tudo olha que assim, tem, ó. tudo que falta. Olha. Aí ela vai lá e faço anota, tudo. falta isso. eu É. faço tudo da cozinha. Que Então até linda. surpreendeu vocês, né? Não, mas não tem problema. A gente. E ela até surpreendeu, né? Vocês se surpreenderam. Sim, sim, porque. Organizada, É. E que legal. Eles E têm assim, muita ela- autonomia, eles Só pedem muito explicando um pouco pouquinho apoio. depois, né? Por que eles moram juntos, né? Há 4 anos. Nós fomos numa viagem a Ponta Grossa e era aniversário da mãe da Isa e o aniversário do Samuel é em março, 15 de março. E em 2020 nós fomos a Ponta Grossa e falamos, vamos pegar a Isa, vamos dar uma viagem com ela, porque ela não conhecia Brasília, vamos fazer uma viagem. E aí fomos, né, para passar o aniversário do Samuel em 2020 em Brasília. E aí quando chegamos lá, o outro meu filho ligou e falou, está acontecendo aí uma pandemia e vão fechar tudo, e a gente estava meio, né? Nossa. E aí quando nós voltamos, no 15 dia de março, 17 e aniversário 18 de março, estava tudo fechando e, né, aí nós fomos, e agora? Aí conversa veio com os com a pais, né? Sim. E aí a mãe dela com um pouco mais, lógico, Mais- filha única, né? Filha única. E a Isa não queria voltar. Então, eu quero falar uma coisa também. Eu e meu marido temos uma conta de casal no Instagram e nós posta sobre o nosso trabalho.
eu trabalho com linguagem simples, como modelo, eu faço também propaganda. Qual que é a página de vocês? Fala pro pessoal ali Então, a página de eu quero vocês. que vocês seguem nós dois, casal Samuel e Isabela. E vocês passam a rotina também de A vocês, gente né? coloca Eu adoro também acompanhar. nosso dia a dia. Segunda a sexta, somos nós dois só. E tem uma moça que vai segunda a sexta e nós dois, no final de semana, a gente também trabalho também. E quando se apertam, ligam para a sogra. E seus pais estão em Ponta Grossa. Eles moram Ele lá. estava contando, aí na pandemia ela veio Ela para veio. nossa casa em Santos e não voltou Não quis mais. mais voltar. né? Não Aí nós voltou mais. marcamos o casamento para o ano de 2020, a primeira vez, né? Mas aí a pandemia estava muito forte. A gente não tivemos- sabia, né? Quanto tempo ia ser a Nossa. pandemia. Nós né? achamos que no assustador. final de 2020 já teria passado, eles podiam casar. E não deu certo, aí marcamos para 21, não deu certo, desmarcamos de novo. Aí em 2022... então justifica, porque eles demoraram Já estava pra- no final Já da é. pandemia e eles casaram, vai fazer 2 anos Ah, agora. que incrível. É. Parabéns. Que casal lindo. Mas Dia eles são 5 bem agora autônomos. faz 2 Vai anos. fazer 2 2 anos. anos. 2 anos de Mas eles Incrível. realmente ficam juntinhos lá, os dois. juntinho. Aí, quando eu vou lá, eles começam a conversar muito, a falar coisas assim. Ela fala, vem, sogra, vem tomar café, vem aqui comigo, não sei o que. Aí eu vou. Não, Aí eles eu- começam a falar muito. Ela fala, eu vou embora para minha Ah, casa. E o importante é que faz parte de qualquer casal, e ele comentou no início, é os perrengues, né? As brigas, os perrengues, brigas. Aí abre a sua Às mente. vezes a gente Open. Open do Dor. O dele, como é que você open. fala? Falou para O quê? ela, abra sua mente. Absolutamente. É. Como é que é? Absolutamente. Em Fala inglês. inglês. Fala que- A Ana vai falar. Open your mind. Daí, às vezes, não todo dia, a gente não briga, mas a gente dá um beijo, amor. Ah, Um beijo. dá um beijo. que O lindo. Open the Door é Não que a todo Isa dia começou a que se diz aprender depois inglês, da porque briga, ela foi para Disney, né? Em dezembro, então nós falávamos para ela, você tem que aprender algumas coisas básicas. Então, o Open the Door, ela aprendeu. Aí você falava, open the door, abre logo essa porta. Como é que faz para abrir essa porta? Aí vocês, né? Opa, então vamos começar por aqui. Eu também realizei 2 sonhos. Primeiro, casar com meu marido. É. E segundo, conhecer a Disney. E gostou da Disney? Lá é muito bonito. Eu sei, é lindo. Vocês foram pra Disney com a expedição também? Não. Não? Porque eles estiveram lá, Eles né? estiveram, Mas Ah, a vocês expedição foram foi antes. Nós já tínhamos, quando o Alex falou, a gente já tinha comprado passagem, alugado casa, tudo pra gente ir passar o Natal e o Ano Novo. Que maravilhoso. Nós passamos nossa, Natal e Ano é um sonho Novo lá. mesmo, né? É o meu sonho também. Ainda não realizei. Mas eu vou Ô, Vai Pana, realizar. eu esqueci de falar também, eu acho que é importante falar que, para todo mundo ouve também, quando eu naquela hora que eu fiz a minha imersão nos Estados Unidos, eu fiquei isso na cabeça 1000 por hora, assim, sabe? Porque depois teve um dia em Santos, eu estava assistindo um filme, eu adoro ver filmes, séries Eu amo também. da Netflix, né? Aí teve um dia, acho que estava na época do verão, assim, aí o meu pai estava assistindo um filme da nossa casa, assim, sabe? Aí ele desceu lá, falou assim, filho, qual o idioma que você está ouvindo? Aí ele falou, português ou inglês? Eu falei assim, em inglês. Mas é com legenda ou sem legenda? Eu falei assim, sem legenda. Eu entendo tudo. Nossa. Ai, Você sabe que eu incrível. fiz dublagem, porque, como eu não entendo, eu quero filme dublado. E eu fiz dublagem, sou de dublagem. Eu amo Ah, dublagem, legal. Mas... Você escuta o inglês e começa a falar? Não, é porque tem uma... você eu venho vai com ler. roteiro, calma. Eu venho com roteiro. Mas se eu tivesse estudado inglês, seria muito mais fácil para dublar, porque você entenderia mais, eu ia na pauta ali. Legal. Mas muito legal. Porque assim, eu já aprendo algumas coisas, assim, sabe? Porque assim, na verdade, toda a vida é uma aprendizagem, né? Sim. Então, assim, eu já me acostumei
a ver, por exemplo, jornal em inglês, Nossa. notícias em inglês, filmes, séries, tudo É assim em que inglês. aprende. O Waze, né? O Que a mãe fica Waze. brava. Waze. Eu falo pra ele, põe no Waze aí, Samuel. Ele põe, turn the left. Turn Eu, the left. para com isso, Samuel. Mania de coisa em inglês. Eu me perco na rua. Aí também, desde jovem também, eu gostava de música. Tanta música que eu cantava, que eu tocava. Aí Você toca também? eu toco violão. Ah, que legal. Também eu faço aula particular também em casa. E depois, foi depois que eu conheci a minha esposa. Aí eu falei pro meu professor particular da minha aula de violão. Aí comecei a falar para ele, falei assim, olha, vamos procurar e achar alguma música em inglês para poder eu cantar em inglês, para eu tocar em inglês e tal. Aí fui tocando em inglês, cantando em inglês. Aí teve um dia que minha esposa estava ouvindo do nosso quarto de casal. E aí eu estava cantando em inglês. Qual era a música? Ela... Have Everything the Rain. Canta um pouquinho pra gente. Uma palhinha. Dá uma palhinha pra gente. Sem Tá, violão, não, você consegue? Não, eu consigo. Então, lógico que lembrar. consegue. Lógico. Assim, coming down, sunny day, everything in the day, summer haze, come the best hand. Tá. E aí, o que ela falou lá do quarto? O que ela falou? Aí a minha esposa começou a falar, ela assim, não começou a falar, ela só ouviu eu tocando inglês. Ah, Aí eu Já sei o que ela Aí fez. quando eu terminei de tocar, era quase final da música, aí eu falei pra ela, e aí, amor, você tá boiando, né? Porque tô tocando em inglês, né? eu falei, eu tô boiando, sim. Mas agora eu fui da Disney e tô aprendendo aos poucos. Isso mesmo. Você tá Vai entrar na certíssimo. onda. É junto com ele, eu vou copiando ele. Ô Samuel, eu li uma curiosidade sua também. Parece que você é colecionador de camisetas Sou. de time, é isso? Sou. Olha a roupa. Que coisa legal. E como que surgiu esse gosto pela coleção de camisetas? Então, das primeiras minhas viagens, quando a gente faz algumas viagens internacionais, né, pra fora, pro exterior, eu gostava muito de esporte, eu assistia muito futebol, vários campeonatos, e já começava a assistir pela TV. Vários campeonatos, só vou citar alguns, assim, eu assistia campeonato da Alemanha, campeonato da Itália, campeonato da Espanha, campeonato da Rússia, campeonato da Suíça. E eu fui assistindo alguns jogos e fui de uma das viagens bem antes de conhecer a minha esposa. E lá também assim, lá são outros costumes, né? Sim. E fui só com meus pais, né? E a aprendizagem foi muito grande, né? Uhum. Porque foi uma paixão pelo primeiro time, um primeiro time de Portugal. Fui comprar a minha primeira camisa da seleção de Portugal. E a gente estava passeando de férias, né? Conversando. Mas aí eu fui colecionando. Cada lugar que Cada ia, lugar. comprava Cada uma. lugar, aí eu compro a camisa, aí eu falo pro pai, eu falei assim, pai, vamos tal lugar, vamos comprar camisa, vamos direto pro estádio, vamos procurar uma loja. Que legal. que Geralmente as pessoas legal. compram um imã de geladeira, né? Você compra E a às Mas ele é camisa. mais cara, viu? E o papel dele É na só viagem. camisa original. É mais caro que a Não, Original. E o Olha o que o papel pai dele fala. na A viagem função era dele justamente
ver onde tinha o campo, tinha sempre na loja do campo do time, né, que ele Como é queria que comprar. ia, né? Então ele tinha que fazer o roteiro de onde a gente estava no hotel até chegar lá no estádio. estádio, né? É. Então esse era o papel dele. Então ele ia Tinha essa pesquisando. obrigação. Toda viagem que ia, já planejava antes onde que Onde que ele ia tava a comprar as Primeira camisas. coisa é A última agora foi no time do Messi, né? A mais recente foi nos Estados Unidos. Estados Unidos. No A time gente do- gastou um dia para ir atrás dessa camisa do Messi. Foi. E encontrou. Encontrei. Sim. Que E legal. tá correndo o risco de perder É essa porque é camisa rosa. porque ela é rosa. E a Isa tá querendo ficar usando. com E essa é ela. uma das camisetas do meu marido. Eu amo as camisetas do meu marido. Mas essa é linda, é rosa. É, Eu sou ela é parceira. Ô Isa, além de cozinhar, parece que você gosta de malhar também? Sim, eu faço academia. Faz academia todos os dias? Eu faço segunda a quarta. Que legal. O que você gosta de fazer mais na academia? Eu faço abdômen, braço, o braço, a perna. Eu faço tudo. E agora tá na E outro- E natação. também eu faço aula de natação. Natação Natação. também. Junto com meu marido. Ah, você faz Olha, também? que legal. Nossa, natação é muito legal. Eu estudei um pouquinho sobre vocês viram, É. né? Porque eu andei dando uma Sabe pesquisadinha. Não, eu não sei não, é porque eu sigo vocês. Né? Ah, eu Que sigo. eu não gosto de ficar parada, eu gosto de marar. Só ficar em casa eu não gosto muito não, eu gosto de sair. Movimento, né? passear. Você gosta de... Eu esqueci de falar também uma viagem que é inesquecível. Qual? É assim, ela falou que é a única filha, né? Mas eu não. Eu tenho um irmão mais velho, que ele viajou junto com a nossa cunhada agora, junto com a esposa dele, a Lília. E ele fez uma viagem para conhecer um grupo de jovens de síndrome de Down na Itália, na cidade Haste. de Asti. Que demais. E lá, todos eles trabalham em vários lugares. No hotel, né? Eles trabalham no hotel, E no restaurante. também no restaurante, que eles servem, que eles trabalham no restaurante, que serve comida, que recebe pessoas. Aí eles recebem pessoas assim, sejam muito bem-vindos, olha o cardápio, eu mostro o cardápio deles e tal. E lá, Aí você foi, né? O seu e eu irmão te fui lá indicou. também, nós fomos lá também. E foi essa viagem, que eu falei que foi uma viagem inesquecível, foi a primeiro meu aniversário na Itália. Oh, uau! Que lindo. Comemorou lá no hotel de Comemorou lá. Haste, né? É? Que lindo. Nossa, que experiência incrível, né? É muito E lá, legal, Eles lá. chamam tem um grupo lá. Todo mundo que trabalha. Todos são Todos Down. são É um Down. projeto Nossa, do muito pessoal. legal. Depois legal. passa pra gente. É muito É. legal Sim. saber e indicar E pras tem o pessoas. nome desse grupo que chama Grupo Ético. É Albergo Ético. Albergo Ético. Albergo Ético. Legal, Muito legal. bacana. É muito Eles têm interessante. um trabalho importante, porque os jovens ficam no hotel durante Eles o vêm de período longe. de trabalho, depois vão para as cidades Para suas longe, vão casas e voltam. de trens. Então tem uma autonomia muito legal lá nessa legal. cidade E fazem de tudo Asti. sozinhos. Tudo. Fazem tudo sozinho. Tudo, Eles são tudo. preparados Eles são- para trabalhar no eles- hotel, né? Eles são, que na verdade assim, eles dividiam entre equipes. Nossa. Ah, sim. Porque É turnos, né? É São isso que você quer turnos. falar. Ah, tá. É. são turnos. Então assim, por exemplo, tem uma parte que eles são camareiros. Tem uma parte que eles arrumam um banheiro, quarto. Outros que mexem, Outros ficam Aí no que restaurante. passando por todas as áreas. Muito todas legal. as áreas, É né? muito legal. bom esse projeto. Antônio, Ah, eu gente. lembrei que era Leader Training, que é o Tadashi, o treinamento que eu fiz. que é Uhum, de liderança. De liderança, que foi Uhum. muito legal. E tinha algumas coisas em comum. Mas a gente às vezes cruza a vida das pessoas e as pessoas deixam recados, né? O Antônio deixou um recado pra mim. Eu lembro que as meninas, a gente tava com uma agência cuidando do nosso Instagram e as meninas perguntaram assim, qual foi o que mais te marcou no da Holândia? E o que mais marcou, eu falei, foi a frase que o Antônio me falou. Nossa. Que você... ele me parou e falou assim, menina,
você me decepcionou. E eu, meu Deus, eu decepcionei ele. Aí, nossa, depois do choque, você falou assim, no bom sentido, né? Você falou as mesmas coisas que eu, quando, né, presidente da federação, falava. Então, você mostrou que falta muito ainda pra gente andar. Que passou o tempo e os pais estão dizendo as mesmas coisas. Isso me marcou demais. Eu falei, meu Deus, olha só, como passa a geração e as pessoas às vezes ainda não entenderam, né? Não. E a gente ainda, olha o trabalho que a gente ainda tem pela frente, né? Muito. Então me marcou muito. Eu falei, gente, por mais que a gente Ou já seja, avançou bastante, você ainda tem estava muita falando coisa. a mesma coisa que ele tinha falado há 30 Você lembra poucos disso? anos atrás. Lembro. E é a verdade, e é o que a Vilma falou. Ela falou assim, eu nunca tinha visto uma pessoa com síndrome de Down, porque às vezes a gente realmente não está vendo. Então, nós que estamos no movimento, por isso que eu falo que eu acho que uma das grandes falhas que eu falava na federação era a parte de comunicação, né? Da invisibilidade que as pessoas com deficiência ainda têm, né? Então, a gente precisa descobrir como levar isso de uma outra forma, né? Para que os pais que venham agora não tenham todo esse trabalho de isso é assim. Passar então. pelo mesmo processo. O que a gente acredita, e a Vilma comentou também, por exemplo, os alunos que estudaram com a Isabela e com o Samuel, quando eles estiverem, já são adultos, para eles não é mais novidade. Sim. Por isso que a escola regular, a escola inclusiva, ela é fundamental para a mudança da sociedade, né? Porque todos vão conviver com as diferenças. Então, Exatamente. eu, por exemplo, no CONAD, eu convivi com todas as deficiências, auditiva, visual, E a gente muda a física, cabeça. Muda muito, doenças outros raras, valores. né? tudo. A visão monocular. Então, e aí você vai aprendendo a diversidade das pessoas. Sim. Então, enquanto a sociedade segregar, a invisibilidade vai continuar. Por isso que os pais têm que estar sempre exigindo. Não, eu quero meu filho na escola, perto de casa, e é a escola pública, né? A Secretaria de Educação e os professores, eles não conhecem o potencial que eles têm. Eu falo para os professores, vocês têm medo, que é normal, mas vocês têm um potencial que mesmo vocês mesmos desconhecem. Agora, a Isa é uma pessoa que tem síndrome de Down, mas ela é uma pessoa. O Samuel é uma pessoa que tem síndrome de Down. Totalmente diferentes. São Totalmente, diferentes. Dá para vocês notarem que ele é totalmente... E como é que o professor lida com isso? Eles não são assim. Não, eles são Como é que o diferentes. professor lida? Quando estiver dentro da sala de aula. Sim. Porque cada um vai ser... Não tem uma fórmula pronta e acabada para o Samuel, que vai servir para a Isa, que vai servir para a tua filha. Não. Eu tinha uma amiga na associação que ela falava muito isso, que os professores diziam, nós não estamos preparados. Ela falou assim, eu também não estava quando a minha filha nasceu, só que eu me preparei. E o profissional não pode fazer só aquilo que ele está preparado. Ele recebe uma formação e a situação é dinâmica. Um advogado Exatamente. recebe casos diferentes, Tem que ter um os médico desafios, recebe né? casos diferentes. São desafios. Como é que o professor quer ensinar só pessoas iguaizinhas? Eu sou que meio aprendem bélico, igual, né? Eu sou meio bélico. Então, eu não aliso, não. Eu falava para os professores, quando vinham com essa conversa, eu sempre falava isso que a Vilma está falando, né? Os pais também não se preparam. E eu falava para eles assim, e nós também não nos preparamos. Você se prepara para ficar com uma deficiência? Também. Qualquer pessoa hoje Pode está ficar. sujeita a um acidente, a um assalto, a uma doença. A vida tem uma deficiência. Exatamente. E ninguém fica se preparando. Olha, daqui a um ano eu posso ficar numa cadeira de roda, então vou começar a andar de cadeira de roda. Não existe. Existe. O que existe é o momento. E a partir dali você dá continuidade, né? Então, os professores, tendo o aluno dentro da sala de aula, eles vão aprender também. E eles têm muito para ensinar para os professores. Muito. Né? Até a forma de educar. Né? A escola tem que se mudar, tem que se modificar também. A escola não pode ser a mesma escola que eu estudei há 60 e
Não posso falar a idade? Pode. 68. Por aí! Mais ou menos. Alguns anos atrás, né? A escola não, a escola tem que evoluir, como evoluiu Sim, toda a sociedade, né? claro. Tecnologia, tudo. Então, Nossa, muito por aí. bom. Gente, olha que delícia de papo. Olha que delícia poder estar Tempo. aqui com vocês. Ó, queria ficar aqui conversando, Se for ficar, a porque gente como vai é ficando. gostoso Tem toda uma ouvir a história. história de vocês. E eu acredito que também seja muito bacana escutar a nossa história, Sim. uma história de quem está começando e de mesmo. quem já está aí há mais de 30 anos. Sim. Né? Nessa luta, Sim. com essa coisa linda, né? Com essa menina princesinha linda. aqui. Exatamente. Então, a gente está aqui para agradecer, dizer para vocês que esse espaço, ele é nosso. Ele não é do Daulândia. Esse espaço é de vocês, esse espaço é nosso e vamos ter outras oportunidades. muito obrigado. De vocês estarem aqui, Teremos com de prazer. vocês virem contar mais um pouco da história de vocês. Sim, Sim. Você das suas viagens, sim. não é? E contar mais sobre seus sonhos. Por que Sim. não? Porque sonho, a gente não tem só um. A gente Dois sonha sonhos. todos os dias. Vários sonhos. Não é? Então, muito obrigada. Agradecemos Que também. A gente sempre pede para vocês deixarem uma mensagem para os pais e vocês O também. Samuel deixa dele. O Samuel tem uma que resume tudo, né, É, Samuel? Que ele vamos fala lá. nas palestras. Fala aí, Samuel. Não, na verdade, quando eu dou palestra, no final, eu sempre falo, né? Ninguém fica para trás. Vamos para frente, vamos interagir mais e vamos avançar no que a gente espera pela frente. Então, na verdade, o que importa ter filhos ou filhas que os pais que eles deixem de dar oportunidade de tomar essas decisões. Várias decisões no que eles podem ter, né? De poder trabalhar, namorar, casar, ter uma vida de autonomia, independente, deixar eles trabalharem para poder tomar conta de uma casa sozinhos ou com apoios, e é isso. Então, ter uma escola perto de suas casas, umas escolas regulares. Então, a gente quer que a gente seja isso, seja mais avançado nesse Brasil, para ter mais essas autonomias, independentes, com mais responsabilidades. É isso, ninguém fica pra trás. né? Ninguém fica para Ninguém trás. fica para trás. Ninguém eu Resumiu gostei tudo, disso. né? Ninguém. É importante que os pais acreditem nos seus filhos, né? E não permitam nenhum retrocesso, não permitam que a sociedade cerceie o direito deles de estar em todos os espaços. Eu acho que isso é fundamental, né? Não só para os que estão aí, para os que virão também. Porque nós temos uma responsabilidade, né, perante os que vão nascer também. Então, a gente tem que buscar uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que respeite todas as diferenças. Então, cabe a nós, pais, ter um papel junto a essa sociedade dizendo, não, ele é uma pessoa, é um cidadão e tem que ter o espaço. É isso Como aí. te diria. E vamos crescer juntos. Vamos Com crescer juntos. certeza. Muito obrigada. Isa, quer deixar alguma Obrigada. palavra? Ai, acho que assim. Fala. Que os pais também acreditam dos teus filhos também, que eles vamos ser igual nós dois. Ai, que lindo. Também são Muito capazes de lindo. fazer igual vocês, né? E não o capacitismo, né, Isa? Isso, Sem capacitismo sempre. Sem preconceitos, né? Foi lindo demais. Coisa mais linda. Obrigada. Sem Gente, nenhum muito preconceito. obrigada. Obrigada mesmo. Vamos fazer uma foto? Bem legal. Então vamos.